Amados irmãos, ainda no livro do profeta Isaías, desta vez o capítulo de número 55. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5, para que nós tenhamos a exposição da palavra do Senhor. Eu vou pedir para que a Adeliene, aqui, me ajude na distribuição das folhas para os nossos pequeninos, porque no dia de Santa Ceia os pequenos não saem, eles ficam conosco aqui. Tem um que é um desenho para colorir e o outro é para fazer. Mas deixa eu chamá-los aqui à frente. Depois eu vou pedir a Márcia também para ajudar aqui, né? A Márcia fica com os coloridos pequenininhos e os outros. Isaías 55, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. A palavra do Senhor nos diz assim: todos vós os que têm sedes, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis dos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas por Davi. Eis que eu dei por testemunho os povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Oremos mais uma vez. Pai amado, santo e bendito, aqui estamos diante da tua bendita e preciosa palavra. Fala e revela aos nossos corações, para a glória e honra de ti mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse, nós falaremos sobre esse convite maravilhoso. Esse texto de Isaías é um dos mais belos do profeta, escrito neste seu livro, porque ele trata exatamente deste convite especial, um chamado da graça redentora a todos os pecadores. O versículo 1, ele inicia-se com uma grande oferta, e um excelente convite, na qual ele faz de forma especial, para evidenciar a grandiosidade e graça do nosso Senhor. Por 3 vezes nós ouvimos a chamada: vinde, vinde, sim, vinde. Aquilo que custou um alto preço, comprai, sim, vinde e comprai, é entregue graciosamente por nós. É entregue de graça, pela graça do nosso Senhor, a todos aqueles que estão famintos e sedentos. Comprai e comei, sim, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Este único versículo já nos farta da maravilhosa graça e da grandiosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele já enche o nosso coração e enche a nossa alma. Mas o nosso Senhor é ainda mais gracioso, muito mais gracioso para com aqueles a quem Ele chama, a quem Ele convida. E então o profeta, o porta-voz do Senhor, continua aí no versículo de número 2, ele vai dizer: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Meus queridos, o nosso Senhor não apenas nos convida para o arrependimento, não apenas nos convida para o encontro com a salvação, mas Ele também nos alerta sobre uma busca vazia, sem sentido, uma busca voltada para o ilusório. Ele vai dizer: para que tanto trabalho, tanto esforço, para que no fim, nada além de fumaça ilusória, nada além da religiosidade vazia, nada além daquilo que é perecível você encontre nas suas mãos.
Você tem gastado a sua vida, tem se esforçado, você tem labutado, e no final, quando você acha que conseguiu alguma coisa, quando você acha que tem algo em suas mãos, algo que possa alimentar, algo que possa te sustentar, algo com que você possa achar que de fato conquistou, mas no final você percebe que isso não satisfaz. Você percebe que há um vazio existencial, que há um buraco negro na sua alma, que suga tudo que é colocado, e você então continua perdido, e você continua faminto, e você continua sedento, pedindo mais. Ah, meus amados, a religião é assim. E não se engane, todos nós somos de fato religiosos. Até os ateus e céticos são religiosos. A religião, ela faz parte da essência daquilo que nós somos, porque o Senhor nos criou com esse senso de divindade, com essa condição de adoradores. Todos os seres são voltados então para algo em especial. A percepção de que há algo maior além da realidade que nós temos visto. Não é assim que vive o homem? Não há tantos porquês que o incomodam sobre a sua existência, sobre o porquê de estar sobre essa terra, por que morrer, por que nascer, por que crescer, por que casar. Quantos porquês passam sobre a cabeça do homem? Por que a terra? Por que o universo? Isso se desenvolve pela nossa necessidade de se relacionar com um Deus vivo e verdadeiro. Fomos criados com esse senso de pergunta, com essa inquisição, para que a gente possa então encontrar o Senhor. Mas o grande fato é que nós não conseguiremos encontrar o Senhor por nós mesmos. É impossível que a gente alcance o Senhor. Ele está nos seus altos céus e nós caminhamos sobre a terra. Desta forma, então, o homem é levado a construir as religiões e a fundar deuses para si mesmo. Sim, é criado deuses menores e falsos, para ocupar o lugar daquele que tudo criou, daquele que é único e verdadeiro Senhor. O ateu faz da ciência, filosofia, dinheiro, poder e qualquer outra coisa a qual ele possa tocar, como seu Deus particular, tentando suprir a sua necessidade existencial. O cético faz da sua descrença e da sua insegurança a sua divindade guardiã. Os religiosos se apegam aos dogmas, ao misticismo, ao fanatismo, à idolatria, para poder explicar e tentar saciar a sua fome e a sua sede por algo a qual eles nem mesmo sabem, da qual estão famintos e pelo qual estão sedentos. Porém, todo esse seu esforço, todo esse seu empenho, ele é inútil para alcançar o que por nós é inalcançável. É por isso então que o nosso Senhor vem até cada um de nós e traz então o seu convite: vinde, vinde, vinde. Ele vem até nós porque nós não podemos ir até Ele. O Senhor então vai dizer: ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Ei, você aí, preste atenção. Ei, você aí, fique atento. Atente-se à realidade da sua própria realidade, a sua própria existência, na qual você mesmo tem identificado que há um vazio, que há algo que precisa de ser preenchido, e você não consegue discernir exatamente o que é, mas você percebe que a sua vida não está completa, que falta alguma coisa, que algo mais lhe é necessário. Ei, você aí, preste atenção. Você sabe que não está verdadeiramente satisfeito em sua vida. Você sabe que não está nutrido. Por que então você ainda permanece neste engano? É o que o Senhor está dizendo. Ouve-me, venha, e agora experimente o verdadeiro alimento para a sua alma moribunda e caquética. Para preencher este vazio existencial,
este insosso viver. Ora, meus queridos amados, o verdadeiro sabor da vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nada pode preencher o vazio da alma além dele. Nada pode saciar a nossa fome além do poder do teu Santo Espírito, que passa a habitar naquele que conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor nos convida a experimentar finos manjares, a nos deleitarmos. Olha só que coisa interessante, quando o Senhor começa o seu discurso, no versículo 1, ele diz: vinde e matai a vossa sede, vinde e matai a vossa fome. Ele depois vai dizer: você tem gastado com aquilo que de fato não alimenta, você tem se esforçado para aquilo que de fato não sustenta. E logo em seguida, então, ele vai fazer: ouve o que eu estou dizendo, preste atenção atentamente aqui as palavras a qual eu estou dirigindo a você, e então você vai se deleitar em finos manjares. Você não vai simplesmente comer algo que sustenta, você não vai comer a ração diária, você não vai comer um alimento para poder manter a sua força. Você também, além de ter esse alimento, terá prazer em se alimentar com isso. Você se deleitará. E você perceberá que aquilo que você agora absorve, que aquilo que agora você come, é um manjar fino, é precioso, é delicioso, é maravilhoso. O Senhor nos convida para o melhor. E ele diz: vocês têm vivido na ilusão e comido o pior, mas vocês podem viver na verdade e experimentar o melhor. Que melhor é este? Qual é esta grande maravilha a qual nós somos convidados a experimentar? No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de número 35, o nosso Senhor ali orientando e ensinando a igreja, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No versículo de número 48, novamente, ouvimos essa afirmação: eu sou o pão da vida. E agora, no versículo de número 51 ao versículo de número 58, ele vai enfatizar isso, ele vai ampliar isso, e ele vai explicar exatamente o que isso significa em nossas vidas, a qual então ele começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Perceba, meus irmãos, Isaías aponta para Cristo, aponta para a obra redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus. O convite então é para que nós venhamos a nos alimentar dele, de Cristo Jesus, para que nós venhamos a nos saciar nele. Ele é aquilo que nos satisfaz neste mundo, ele é aquilo que nos alimenta sobre este mundo. Vinde, vinde, sim, vinde. Não gaste o vosso esforço naquilo que não satisfaz. Não se avadigue tentando obter, comprar, adquirir, satisfazer a sua alma, a nutrição da sua vida em relação àquilo que não é de fato espiritual, naquilo que de fato não alimenta, naquilo que de fato é vazio. Não faça isso. Não há necessidade disso.
Apenas venha e aceite o convite. Apenas venha e compre para si sem dinheiro e sem preço, pois o preço já foi pago na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, na carne partida, dilacerada, pelos açoites que ecoaram na eternidade. Da cruz a qual ele foi pregado e no último suspiro gritou: Tetelestai! 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 Está pago! Está pago! Tudo foi pago! Não se deve mais nada, não há mais nenhum centavo, não há mais nenhum resquício, não há mais nada a qual você precise pagar. Tudo foi pago, até o último centavo. Tudo que é necessário para que a sua eternidade esteja diante do Senhor. Tudo que é necessário para que você possa se alimentar deste Senhor. Tudo que é necessário para que você possa se saciar neste Senhor. Tudo foi pago. Tudo. Então Ele convida você para experimentar isso. E você experimenta isso entregando a sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como seu Salvador, e depois caminhando com Ele, buscando através do poder do teu Santo Espírito, conhecer a sua palavra, porque ela é que alimenta, ela é quem sacia, ela é quem satisfaz. O perdido, a Ele é oferecido o perdão pela graça, e é de graça. A salvação é misericordiamente oferecida por Cristo a todos aqueles para que nele creiam. E todos aqueles então que creem, encontram nele a salvação. Sim, meus amados, aqui em Isaías 55, nestes versículos nós temos o mais nobre de todos os convites, que se torna uma profecia cumprida em Cristo Jesus. Isaías vive 700 anos antes de Jesus pisar sobre a terra. Isaías já tinha morrido. 700 anos antes, Isaías fala e aponta para Cristo. Aponta para esse que vem, é a profecia. Essa promessa, esse convite, não pode ser alcançado até que Jesus pisou sobre a terra. Todos aqueles que viveram antes dele, ouvindo esse convite, aguardavam a vinda de Jesus, porque ele não havia pisado sobre a terra. Mas nós temos a oportunidade de ir até ele, porque ele já pisou, ele já morreu, ele já ressuscitou, e ele está à destra do Pai. Nós então temos o privilégio, querido, que Isaías não teve. Nós temos o privilégio que o povo daquela época não teve, de poder dizer: sim, Senhor, eu vou até o Senhor, eu recebo esse grande presente, essa grande dádiva, porque eu reconheço exatamente aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Somente aqueles então que se achegam a Cristo, que se curvam diante de Cristo, que o confessam como seu Salvador, é que podem experimentar o saceio de sua alma. Nenhum outro irá fazer isso, querido. Nenhuma outra religião, nem o poder, nem o dinheiro, nem a fama, nada poderá satisfazer você nesta terra. E o que é pior, não satisfeito sobre essa terra, restará o inferno após a morte. Mas aquele que se satisfaz, que se sacia neste Senhor, queridos, esse então vive a eternidade na presença do Senhor. Observe que coisa maravilhosa. João ali escreve o que Jesus diz. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Vocês precisam comer da minha carne. Quando ele falou isso foi um absurdo, as pessoas se assustaram. Pensaram que talvez Jesus estivesse ensinando algum tipo de canibalismo. Mas não é para morder a carne de Jesus realmente. É para poder receber a morte espiritual dele, entendendo que a sua carne foi partida, foi dilacerada, para que nós venhamos a ter este alimento. Representando que aquele cordeiro, a qual Jesus participa nesta Páscoa, só aponta para o próprio cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. Então ele vem e diz isso. Depois ele diz: bebei do meu sangue, porque no meu sangue há vida. Nós não somos vampiros, queridos. Nós não nos alimentamos com sangue.
mas o sangue de Cristo foi derramado na cruz. O sangue de Cristo ficou no patíbulo, onde ele foi severamente punido com açoites do azarote, que não apenas rasgaram a sua carne, mas derramaram o seu sangue. O sangue de Jesus ficou sobre o patamar da onde estava Pôncio Pilatos. Depois que ele foi espancado, caminhou até lá e o sangue dele foi pingando e ficou naquele patamar. Quando Pôncio Pilatos diz: eu vou entregá-los a vocês, dizendo para os judeus, mas os judeus gritaram ferozmente: crucifica-o. O sangue de Jesus desceu as escadas. O sangue de Jesus ficou na cruz que carregou sobre os seus ombros. O sangue de Jesus ficou pingando na Via Crucis, passando por Jerusalém, saindo pelos portões da cidade, subindo até o Gólgota, a montanha da caveira. O sangue de Jesus ficou pingando enquanto eles pregavam a ele na cruz, pelos seus punhos. Enquanto o cravo enferrujado atravessava e dilacerava a sua carne, o sangue de Jesus pingava ali, escorria sobre essa cruz. O sangue de Jesus jorrou quando ele foi pendurado. E pela pressão do seu corpo, a sua carne se dilacerou ainda mais e o seu punho abriu. O sangue de Jesus jorrou no chão do Gólgota, para que eu e você tenhamos vida. E quando Jesus estava lá em cima, você pensa que as pessoas que a haviam crucificado estavam com pena de Jesus? Não, não é isso que o texto diz. A maioria daqueles seguidores de Jesus fugiram com medo. Desde a cruz haviam fugido. Poucos vieram até a cruz e poucos vieram testemunhar esse momento. Mas a multidão ao redor passava, e a religiosidade daquela época, os sacerdotes, os fariseus, os escribas passavam por aquele local e balançavam a cabeça, meneavam a cabeça e diziam, e zombavam: você não é o Deus, desça da cruz e nós vamos acreditar. Você não é o grande Salvador, desça daí, faça esse milagre e cremos de fato no Senhor. Saberemos que de fato o Senhor é Deus. Eles menosprezavam o rei. Eles ignoravam o Salvador. Isaías 53 começa dizendo: quem creu em nossa pregação. E depois ele descreve o sofrimento de Cristo. E ele vai dizer: o pecado, a culpa, a enfermidade, a doença que nos traz a paz, estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, sobre as suas feridas, sobre as suas chagas abertas e sangrando, fomos curados. É disso que está falando. Então, quando Isaías expressa o convite, é a voz de Deus para falar. Enquanto então ele diz: vinde, vinde, matai sua sede sobre estas águas, vinde, comprai e comei, vinde, tomai o vinho, experimentai o leite, vinde ao pão celestial, à carne celestial, ao vinho celestial. Ele nos convida a este Cristo. Ele nos convida a este Cristo. Sim, meus amados. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, é por isso que todo cristão sincero, vivo e verdadeiro, ama esse momento. Porque quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos do pão e do vinho, que continua pão, continua suco da videira, não se transforma, não muda as suas características, é a mesma coisa. Mas quando nós participamos disso, nós lembramos que esse pão partido representa a carne que foi partida. E esse suco de uva pingado, dividido em cálices, representa o sangue que foi pingado por nós. E quando nós então sorvemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele volte para resgatar a sua igreja. E a vida espiritual é comunicada a nós. E nós experimentamos a graça salvadora do nosso Senhor. E relembramos mais uma vez da promessa que Ele fez, horas antes da sua morte,
quando ele celebrou a primeira ceia, e ele disse: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Mas eu vos digo, que desta hora em diante, eu não tomarei mais deste cálice, até que possa beber um novo vinho, junto com vocês, na presença do Pai. É por isso que este é um momento também especial. É especial para os nossos adolescentes e jovens que fizeram a sua pública profissão de fé. Eles cresceram ouvindo isso. Eles cresceram, né, Miriam? Ao lado da mamãe e do papai. E falando: por que eu não posso participar da ceia? Hoje você vai tomar a sua primeira ceia, Miriam. A sua primeira ceia. Que coisa maravilhosa. A nossa querida Eliane conheceu a Cristo, foi salva pelo Senhor, vai participar da sua primeira ceia. Isso é precioso, irmãos, isso é maravilhoso. Ai, se você não tem essa oportunidade, poxa, que pena. Que pena. Mas você pode participar. Basta que você se entregue de fato a Cristo como seu Salvador. No caso desta nossa igreja, que você participe da chamada classe de iniciantes, noviços, a catecúmenos. Depois, seja recebido e participe deste momento especial. Mas o nosso Senhor Jesus, sendo orientado por Paulo, entendendo a preciosidade disso, isso é muito precioso. Isso é muito delicado, isso é importante. Paulo, então, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai dizer: olha, a Corintos, olha, igreja de Corinto, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão participando da ceia de forma indigna. Vocês estão participando da ceia de forma indigna, vocês não estão participando dignamente da ceia. É por isso que no meio de vocês, não são poucos os que estão doentes, e não são poucos os que já morreram. Porque na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, ergueu, dando graças e dizendo: tomai e comei, este é o corpo que é partido por vós. De modo semelhante, Ele pegou o cálice, ergueu, deu graças, distribuiu a sua igreja dizendo: tomai e bebei, este é o meu cálice derramado em favor de vós, é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Mas aí, quando vocês vêm para a ceia, vocês vêm com gritoneria, sem sabedoria, sem discernimento, sem entender o que está acontecendo. E pela falta do discernimento, vocês estão comendo juízo para vocês. Vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo, Paulo diz. Por isso o homem deve examinar-se a si mesmo, perceber o seu estado e a sua condição de necessitado da graça e da misericórdia, para que possa então experimentar da ceia e tomar da ceia, para que em vez dela trazer morte, em vez dela trazer doença, espiritualmente ela trazer vida e cura, e saciar a sua sede, e matar a sua fome.